Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Cripto. Desta vez não vou ser eu a falar. Eu há imenso tempo que ando a chatear, entre aspas, o Rui Andrade para fazer vídeos aqui para o Alex Cripto. Porquê? Eu tenho umas limitações naturais porque não é a minha área e ele está muito relacionado com o mercado tradicional e domina muito bem os conceitos. Portanto, o episódio que vocês vão ver hoje acho que é extremamente importante porque nos permite-nos ver aquilo que se está a passar com o setor bancário e é a informação que nós devemos reter e depois decidir em conformidade, ok? Cada um, obviamente, é dono da sua cabeça, é dono do seu pensamento, é dono das suas próprias decisões, é dono do seu próprio capital, mas cabe-me a mim e cabe ao Rui, neste caso, também, transmitir a informação que pode ser uma mais-valia para vocês. Portanto, meus amigos, recomendo mesmo que vocês vejam o episódio até ao final. Deem algum desconto ao Rui, que é a primeira vez que ele está a gravar também um vídeo, que isto não é fácil falar para o microfone sozinho, sem feedback das pessoas à frente. Portanto, vejam até ao final, comentem, porque seguramente vocês vão gostar e vão achar que é uma mais-valia. Rui, o palco é teu. Bom dia a todos. Desde já muito obrigado ao Alex por me ter convidado para fazer este vídeo. Hoje está um dia excelente de praia e acho que este assunto se calhar não será dos mais interessantes, mas pela relevância que tem o assunto, acho que é importante nós podermos analisar e acho que vale a pena falar um bocadinho deles, que é para percebermos o que é que está a passar com o Federal Reserve e toda a banca comercial neste momento. Muito se tem falado sobre a impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro não é mais do que a compra de títulos lastreados em títulos do Tesouro. Ou seja, eles compram títulos de Tesouro e emitem dívida. Compram títulos de Tesouro e emitem dívida, não, emitem massa monetária. Por isso é que nós vimos que a massa monetária passou de 15 trilhões para 22 e agora estão a diminuir a impressão, quer dizer, a recolha de títulos na economia. O que é que isto quer dizer com isto? Ou seja, e é por isso que isto é importante perceber, porque eu no fundo quero tentar explicar o que é que se passa com este gráfico. São os níveis de quarta-feira, quando eles, ou seja, as transferências do Fed para o Tesouro. Nós temos que compreender que o Fed não é um banco comercial e todas as receitas excedentes são transferidas para o Tesouro. E nós tivemos, a partir de meados de 2022, julho, agosto de 2022, nunca mais houve transferências para o Fed. Para o Fed não, para o Tesouro. Como nós podemos compreender, como não é uma banca comercial, isto o core business não é ter lucro ou prejuízo, é todos os excedentes que sejam transferidos para o Tesouro. Pronto. Já percebemos que efetivamente a impressão é lastreada no fundo em títulos da dívida pública, que muitas vezes nós designamos por bond, que são títulos de obrigação com diferentes maturidades. E o que nós temos vindo a assistir, é isto que eu queria tentar explicar, deixem-me só ver aqui. Ora bem, isto é para aqui, outros que eu tenho que tirar. Ok e ok. Isto é o total do balanço do Fed. No fundo, aquilo que nós tínhamos falado há pouco. O balanço, ou seja, a partir do momento que começou a tal impressão de dinheiro através de títulos do Tesouro, foi quase 4 trilhões. Ok? Mas agora interessa perceber qual foi o preço que eles pagaram, ou seja, que eles estão a pagar aos investidores e à banca relativamente àquilo que se está. Nós temos que perceber uma coisa são bonds, outra coisa são yields. As bonds são, ou seja, as obrigações e as yields são as taxas pagas. Ou seja, nós aqui podemos ver que quando o Fed comprou títulos da dívida pública em 2020, andava a pagar uma taxa de 0,8 a 1,5, ok? Hoje eles estão a pagar 5,17, 5,05, 4,97, perdão. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, as obrigações correlacionam-se, ou seja, na exata medida, são inversamente proporcionais. Quanto mais sobe a taxa, mais cai os bonds. Ou seja, o valor adjacente a cada uma das obrigações, neste momento, com valores muito mais altos que o que estavam, acontece exatamente isto. Ou seja, eles em 2020 compraram títulos da dívida pública, ou seja, retiraram do mercado esses títulos da dívida pública e emitiram moeda.
Ou seja, na mesma, lastreados em hipotecas, não foi só isso, mas o core naquele momento foi esse. E eles iam fazendo estas transferências. A partir do momento em que as taxas, ou seja, as yields começaram a disparar, é lógico que o saldo, eles estão sentados em prejuízos não realizados. Ou seja, como as taxas subiram muito, o valor dos bonds caiu muito, o que faz com que as taxas, ou seja, pagam mais taxas e os títulos de obrigação desvalorizaram-se. Por isso é que eu fiz este post, para tentar explicar. Ou seja, no fundo também aqui no fundo tem aqui poucas explicações com que eu dei há pouco, mas há aqui uma coisa curiosa. Ou seja, isso era conforme... Então o balanço do Fed passou de 4,5 trilhões para 8 trilhões, ou seja, quase que dobrou, mas isso... Ou seja, nós na altura teríamos que efetivamente imprimir, não, tínhamos que ajudar a economia. Como é que eles fizeram isso? Através de títulos lastreados. Por isso é que surge este. Mas isto também importa dizer que foi criado também um mecanismo em março de 2023 para toda a banca comercial. Ou seja, a banca comercial, como estava com os mesmos problemas que estava a banca... Ou seja, que estava o Fed, porque havia uns títulos de liquidez. Isto é uma coisa muito simples, a ver se eu consigo explicar. Se nós precisarmos de liquidez imediata, nós tínhamos que vender um determinado tipo de ativos, mas esses ativos estão completamente debaixo de água. Por isso é que são os prejuízos não realizados. Existe o fundo de garantia, existe um fundo de garantia nos Estados Unidos, como nós temos o nosso fundo de garantia. Este é o fundo de garantia de depósitos, que normalmente faz uma como é que é de explicar? Faz uma comunicação mensalmente relativamente aos prejuízos não realizados e adverte para aquilo que se está a passar em determinado tipo de mercados. Ora bem, nós aqui o que é que nós podemos ter são as perdas não realizadas dos bancos ao longo do tempo. Porquê? O que é que acontece? Sucede que nós estamos aqui com perdas não realizadas bastante avultadas, que no fundo é a explicação disto que eu dei anteriormente, ou seja, imprimiram, aumentaram o valor do balanço, o preço subjacente, ou seja, a taxa a pagar subiu, logo o preço subjacente, ou seja, da obrigação, caiu. Ao cair, eles, quando for necessário liquidez, isto é como um investidor compra uma determinada tipo de ação, compra 1000 euros de ações, ok? Elas estão completamente, ou seja, comprei 1000 euros de ações a 1 euro, gastei 1000 euros. E daqui a 3 ou 4 meses, esses 1000 euros, o mercado desvalorizou e valem, por exemplo, 800 ou 700 euros. Se eu necessitar de capital imediato, eu só tenho duas soluções. Ou vendo as ações e faço as minhas perdas não realizadas, ou de uma outra forma nós podemos fazer outra coisa, que foi aquilo que eles fizeram, que era, através desse tal mecanismo, eu empresto esses 1000 euros a esse mecanismo que foi criado em março, e eles dão-me esses 1000 euros ou seja, eu dou os meus títulos, ou seja, as minhas ações, no fundo, e eles dão-me esse capital. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas existe aqui um pequeno problema. Esse fundo só tem 2,2 trilhões de dólares, dos quais 1,8 trilhões já estão tomados. Ou seja, existe apenas uma janela de 4 mil milhões de dólares para isso. Quanto mais sobem no fundo, quanto mais sobem as taxas, mais ganham os bonds, ou seja, maior é o prejuízo não realizado da banca. Eu agora iria só passar para um outro post, porque isto é para analisar o Federal Reserve. Mas se nós quisermos pegar um bocadinho na banca comercial, que isso é aquela que me preocupa, no fundo, que é aqui que nós estamos aqui, era isto que eu estava a tentar explicar. Ou seja, nunca, desde 2008, os prejuízos não realizados da banca foram tão elevados. E eles, o que é que eles fizeram? Eles eles não cobriram o risco. Eles, em 2022, eles deviam ter trocado as bonds, quando os preços das yields começaram a disparar, por título, ou seja, por swaps atrelados às taxas de juro. E aqui não estariam em prejuízos não realizados. Porquê? Porque à medida que ia subindo as taxas, os swaps também subiam e daria para compensar essas perdas não realizadas. Pronto, isto é um dos fatores que eu acho. Outro fator curioso, e isto para mim é aquele que me assusta um pouco mais. Deixem-me só ver aqui. Pronto, isto é das perdas não realizadas, já falei um pouco. Há um estudo, isto aqui é que me preocupa. 75% destes bancos
não têm, ou seja, não criaram nenhum hedge. O que é o hedge? No fundo, é uma proteção contra as subidas ou as descidas das yields neste ponto. O que é que eu quero dizer com isto? Apenas 6% dos bancos estão cobertos desse risco. É lógico que isto vai obrigar a um aumento dos rácios de capital. Eu não sei onde é que eles vão buscar essa liquidez para poderem aumentar essa liquidez que vai ser necessária, porque a banca, a partir de 2008, tem uns rácios muito mais apertados a nível de capital. Ou seja, eles por cada valor que emprestam, eles emprestavam um determinado tipo de montante, financiavam-se em títulos da dívida pública. Por exemplo, emprestavam a 3, compravam dívidas públicas a 2 e o risco deles era 1. Neste momento é completamente ao contrário. Eles emprestaram dinheiro a um valor mais baixo do que aquilo que as bonds valem. Ou seja, como estão em prejuízos não realizados, eles não conseguem, deveriam ter feito, ou seja, ter tomado uma iniciativa, e apenas 6% dos bancos é que tomaram essa iniciativa. Ou seja, todos os outros não têm nenhum nível de segurança para este tipo como é que é dizer? Para este tipo de perdas. Ou seja, a banca comprou em 2022, em 21 e 22, comprou 2,3 trilhões de dívida quando aumentaram o valor dos depósitos. Compraram títulos da dívida pública. Hoje os títulos da dívida pública valem muito menos. Se houver uma corrida aos bancos, ou se houver uma necessidade, num curto espaço de tempo, de liquidez no mercado, a banca não tem. Apenas 6% da banca comercial está coberta porque fez swaps. Swaps, no fundo, é uma taxa, ou seja, é a taxa de cobertura de risco de um determinado ativo. Se eles fossem atrelados à taxa do FED, como a taxa do FED sobe, as yields tendem a acompanhar a taxa de juros do FED, ou seja, a mitigação do risco era quase nula. E eles hoje não estavam a ganhar dinheiro, mas estavam quase na paridade de 0 e 0. Portanto, para mim, isto acho que é grave, aquilo que se passou e aquilo que se está a passar, e acho que devemos ter um pouco em atenção o mercado. Este documento que foi feito pelo Federal, deixem-me só ver aqui, Federal Deposit Insurance Corporation, que é o FDIC, que é tal daquilo que nós tínhamos falado, e eu fiz aqui uma pequena tradução e acho que isto é super interessante, que é aquilo que... Isto aqui que nós estamos aqui a dizer, FDIC, é o nosso fundo de garantia em Portugal. Os bancos detêm principalmente títulos de tesouro dos Estados Unidos e lastreados em hipotecas apoiadas pelo governo. Títulos que não enfrentam risco de insolvência, isso já sabemos, mas perdem valor quando as taxas de juros sobem, que era aquilo que eu estava a tentar explicar. Sobem as yields, sobe a taxa de juros, cai o valor dos bonds. Portanto, eles não têm, mas perdem. De acordo com o FED, os títulos detidos subiram para um recorde de 2022 e grande parte impulsionados pelo aumento dos depósitos que se seguiu no início da pandemia. Os bancos adicionaram quase 2,3 trilhões em títulos do Tesouro do início de 2020 até 2021, quando as taxas estavam muito baixas. O aumento subsequente das taxas é a principal fonte dessas perdas não realizadas, que foi aquilo que tentei explicar anteriormente. Estas perdas não realizadas ameaçam a solvência do banco apenas se este vender os títulos, ou seja, se houver uma corrida de liquidez, como foi o caso do SBB, foi quando foi criado o tal mecanismo em março de 2023 da troca de bonds por liquidez no mercado. A proposta de atenção capital contra essas perdas ameaça a solvência do coisa, mas se os títulos nunca forem vendidos, os bancos nunca perceberão perdas relacionadas com aumentos das taxas de juros que reduzam o capital, embora os ativos de baixo rendimento pesem para a rentabilidade. No entanto, as taxas de juros mais elevadas afetam a rentabilidade dos bancos, através de outros vários canais. Se as taxas cobradas, e aqui é que é importante, cobradas pelos bancos aos clientes aumentaram mais que a sua despesa com juros, a rentabilidade poderá aumentar, mas, agora, parte importante, neste caso poderia ser desnecessário capital adicional. Para a indústria em geral, o lucro líquido e as margens líquidas foram relativamente altas no primeiro trimestre. Até aqui tudo bem. As perdas não realizadas não constituem um problema de solvência. Se os bancos, efetivamente, tiverem coberto esse risco, por exemplo, através da compra de swaps a taxa de juros. Okay? No entanto, um estudo descobriu que 75% dos bancos não usam swaps. E o seu hedge diminuiu em 2022, quando as taxas subiram. E apenas 6% dos ativos estão cobertos. O estudo descobre também que uma forma das regras contabilísticas reduzem os incentivos das instituições à cobertura de crédito. Isto também há uma grande guerra, porque eles agora não querem divulgar as perdas não realizadas para não ter que aumentar os rastros de capital. Isto é muito importante, aquilo que se está a passar. E é curioso que eu faça um post em março de 2023, onde
dou a minha opinião e o que eu no fundo digo era, em março de 2022, eles deviam ter trocado a dívida pública, ou seja, a dívida pública dos bonds, por swaps atrelados às taxas de juros. Isto acho que foi um erro básico que eles não fizeram, que poderia ter sido feito, ou seja, poderia ter sido mitigado. No fundo, o que eu quero tentar explicar com isto, em jeito de síntese, os bancos estão em perdas não realizadas porque compraram bonds. Quanto mais sobe as yields, mais caem o valor dos bonds. Se houver uma necessidade de liquidez a curto prazo, porque este mecanismo de empréstimo foi de março de 2023 a março de 2024. Em 2024 a banca tem que restituir esse valor ao tal fundo de garantia que foi criado. Ou seja, haverá liquidez necessária neste período, visto que se as taxas de juros começarem a cair, ou se as yields começarem a cair, não existe problema nenhum, porque o valor das bonds começa a aumentar. Ou seja, quanto mais tempo passamos, mais se agudiza a situação. E depois agora isto vai relevar outra coisa. 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, as agências de notação, ou seja, de rating, normalmente fazem a avaliação de cada um dos bancos. E isto pode vir a pesar na avaliação. E nós já sabemos aquilo que começou a sair. Nós tivemos uma queda há um mês e tal atrás, quando a Fitch veio fazer uma análise de alguns bancos e começou a retirar níveis de pontuação. Ou seja, isto poderá vir a ser um problema. Hoje não é um problema, mas poderá vir a ser. Quando? Quando houver uma corrida à liquidez dos depósitos. Muito obrigado e bom dia.